Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Já diga para quem está ao seu lado: uma atitude muda uma história. A pedido da Canção Nova, o tema desta pregação: aquilo que o mundo tem feito, que o mal tem realizado para destruir as nossas famílias. E se você não mudar a sua atitude, não há como Deus mudar a sua família. Vou repetir isso: se você não mudar a sua atitude, não há como Deus mudar a sua família. Então diga: se eu não mudar a minha atitude, não há como Deus mudar a minha família. Preste atenção: toda mudança começa em mim. Quantas e quantas pessoas, meus irmãos, ouvem pregações, como você vai agora receber mais uma, e fica apenas na pregação, fica apenas no ouvir a pregação. Eles não escutaram a pregação, eles apenas ouviram a pregação, e termina o acampamento e a vida não muda. Aquilo que nós vamos partilhar com você, a primeira mudança, ela é da sua vida, ela é da sua família. Eu não vou começar certamente esta primeira pregação sem de praxe chamar aqui a minha mãe. Traga a minha mãe devagarinho, para que ela dê uma palavra também a vocês, porque onde tem família eu tento levá-los, não é? E muitos a conhecem. É uma mulher de oração, uma mulher que conhece a Deus. Certamente, mesmo a palavra curta, ela tem tocado o coração de muitos, principalmente das mães que aqui estão. E hoje eu tenho uma alegria no meu coração que só Deus sabe. Pela primeira vez na vida, quem está trazendo a minha mãe é o meu irmão. Nunca veio na Canção Nova, primeira vez. E junto com Samuel, pode vir a Carol e os dois sobrinhos do Dinho. Que família é bom, né, gente? Depois de Deus, a família em primeiro lugar. Vem no Dinho. Muito bem. Aí, Marinho, te abençoe. Esse é o Samuel, que eu fico contando as histórias, né, que a gente era pequeno, aprontava as boas. A Carol, esposa dele, também membro da nossa família. E a dona Ana Maria, para dar uma palavrinha a todos. Bom dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem pedido uma graça ao Senhor há muitos anos, não desista. A presença do Samuel aqui com a família é resultado de uma oração de uma vida. E eu nunca desisti, porque eu tinha certeza absoluta que Nossa Senhora traria aqui um dia. O Senhor nos dá asas como águia, e que nós possamos realmente continuar sonhando, porque quem sonha com Deus, com certeza é sonho realizado. Um beijo no coração de todos vocês. Pode ficar aí, Ed vai cantar. Vamos quebrar o protocolo, vamos ficar de pé, e nós vamos olhar para as nossas famílias e dizer assim: eu posso ir muito, muito, muito além de onde estou. Eu não nasci para ser alguém aqui de baixo. Deus me dá asas como águia para contemplá-lo nas alturas. E a nossa família é convidada a deixar as coisas de baixo e buscar as coisas do alto, aonde Cristo está. Vamos cantar, Eros? Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que... Cadê as asas? Vai! Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia.
Deus abençoe. Deus abençoe. É bom você saber que o padre não nasceu de um ovo, né? Tem família, ó. Então se eu falo para as famílias, é porque eu sou muito família. E não há nada mais importante para cuidarmos e defendermos. Então podemos assentar, meus irmãos. Quem trouxe a sua Bíblia, e é bom que todo acampamento ela esteja conosco. E aqui nós já vamos olhando para os próximos passos, os próximos anos. Você que está conosco este ano vai receber muito. Eu irei falar sobre isso amanhã na missa final, que é a missa final de um acampamento para as famílias. É na verdade uma missa de envio, não é finalizando o evento, é enviando-nos em missão. E espero que você que veio este ano, que no próximo ano venha de van, e no outro venha de ônibus, faz uma caravana, e nós possamos trazer as nossas famílias para o início de ano aqui na Canção Nova com este acampamento. Queremos coisas grandes, coisas maiores, ideias inovadoras, e que você dê as mãos para que as famílias possam experimentar aquilo que aqui nós experimentamos. Meus irmãos, pense com o padre aqui para a gente começar bem. Quando você está andando na rua, ou andando de bicicleta, ou correndo, nós tropeçamos em montanhas, sim ou não? Não, que é muito grande, né? Nós tropeçamos em quê? Pequenas pedras. Quando alguém diz assim: nossa, fulano de tal é uma pedra no meu sapato. Não é uma pedra desse tamanho, é um cascalho, é um pedregulho. Mas não é porque aquilo é pequeno que não tem importância. Cuidado, meus irmãos, que é quando você começa a rezar, a vigiar, a ter uma vida com Deus, você começa a filtrar os pecadões. Ah, padre, eu não tenho pecado mortal, eu estou numa vida de graça. Só que existem pecados como areia, que vão entrando na nossa casa, e porque são pequenos, eles não são vistos como problemas. Pequenos pecados hoje, grandes destruições amanhã. Então o Senhor nos chama nesta primeira pregação comigo a um olhar atento às coisas que parecem sem importância, mas que têm importância na nossa vida espiritual. Então quem tem a sua Bíblia, você vai abri-la no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 15, ou fique atento que é um versículo só, você pode até anotá-lo. O versículo diz: apanhai-nos as raposas, as rapozinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Repita comigo: apanhai as rapozinhas. Diga para quem está ao seu lado: cuidado com as rapozinhas. Quando a gente fala raposinha, a gente pensa em quê? Numa raposa pequena, mas não é isso não. No texto, rapozinhas é uma erva daninha que acontece que vai tomando a videira e ela vai sufocando a videira. Ela vai tirando a força, a vida, e aquela videira começa a secar, e na hora de produzir fruto, ela não produz, ou produz uvas azedas, e se ninguém tira, ela mata a videira. E isso é o que o judeu chama de raposinha, é uma praga que acontecia nas videiras. Mas você pode ter uma pergunta na cabeça e vou respondê-la agora: mas se esta raposinha, ela vai matar a videira, por que não atira com facilidade? Porque ela é muito parecida com a videira. É o tipo, o joio e o trigo. É esta raposinha. Preste atenção, queridas famílias. Hoje, o
o mal, ele aprendeu como que se joga com aqueles que têm fé. Para que nós possamos aceitar o mal, ele se veste de bem. Para que nós possamos aceitar o errado, ele se veste de certo. E a palavra está dizendo para mim e para você: cuidado com essas raposas, estas raposinhas que estão nas nossas videiras, porque elas estão em flor. Vamos ver quem vai acertar. Na maioria de pés frutíferos, árvores frutíferas, antes do fruto vem o quê? A flor. Então o que significa cuidar da nossa família, que é esta videira, porque ela está florida? É porque Deus vai gerar bons frutos na sua família, bons frutos no seu coração. E se você não fica atento a essas coisas pequenas, essas raposinhas, essas pragas, elas entram na sua família e vão destruir as flores. Aí o fruto não vem. Nós vamos partilhar aqui, eu poderia trazer uma lista muito, mas muito maior, mas o nosso tempo não permite. Eu trouxe então 7 raposinhas que podem estar na videira da sua família, porque ela está em flor. Quem conhece ditados populares já ouviu dizer assim: somente árvore que dá fruto é que leva pedrada. Se a sua família tem sido tentada, se essas raposinhas querem entrar na sua casa, é porque o mal sabe que depois das flores virão os frutos, e ele não quer que a sua família seja a realização do sonho de Deus. Então o meu conselho é que você tome nota, anote pelo menos as 7 raposinhas, ou que você volte no YouTube e assista esta pregação, assista com seu grupo de noivos, com a sua pastoral familiar, com a sua família. Passe o link depois para os seus familiares. E dessas 7 raposinhas, será que alguma não entrou lá na sua casa? Será que não tem alguma raposinha na sua casa, escondida atrás do sofá, atrás do fogão, na garagem, debaixo da sua cama? Nós ficamos preocupados com coisas grandes, mas o mal ele entra sorrateiramente, porque a sua família está em flor. E as pequenas raposinhas, essa erva daninha, ela quer atrapalhar o seu relacionamento familiar. Tome nota, fique atento e compartilhe quais são as 7 armas que o mal tem usado para destruir a sua família. Amém? Então diga para quem está do seu lado: fique atento, porque esta raposinha pode estar ao seu lado. 7 raposinhas, vamos lá. Podemos ir? Estão atentos? Primeira raposinha, primeira estratégia que o mal usa para destruir as nossas famílias: divisão e desunião familiar. Marcos 3:24 diz: se um reino se divide contra si mesmo, tal reino não subsiste. Certa vez, Jesus estava evangelizando e ele viu um homem com demônio. Aí Jesus olha para aquele homem e diz para o demônio: retira-te dele. O homem dá uma sacudida e o diabo sai. Naquele momento, o que era para as pessoas falarem? Glória a Deus. Mas que poder! Que homem maravilhoso! Ele tem poder sobre os demônios. Ele liberta as pessoas de Satanás. Foi isso que eles disseram?
Sim ou não? Não! Eles falaram o quê? Está vendo esse Jesus que tira diabo aí? Ele tira o demônio porque ele tem o dedo de Satanás. Ele consegue tirar os demônios porque ele tem um demônio. Aí Jesus vai dizer assim: olha, se o inferno se divide, se os demônios lutam contra os demônios, o inferno não subsistirá, o inferno vai acabar. Se as famílias se dividem, uma casa cairá sobre a outra e a destruição será completa. Meus irmãos, o que os diabos sabem, nós parecemos não saber. A união faz a força. Vocês escutaram essa frase? E as famílias são divididas. E uma família dividida, e um reino dividido, ele não subsiste. Os diabos sabem que a única coisa capaz de destruir a igreja, destruir a sua família, é a desunião, é a divisão. É algo que os grandes generais da história usam há séculos: dividir para enfraquecer e conquistar. Se divide primeiro, se invade e se conquista. Complete a frase alta: famílias unidas jamais serão vencidas. Então o que eles querem? A nossa desunião. Meus irmãos, se nós nos unirmos, se esse processo de união começa aqui na Canção Nova, o inferno tremerá e até o Estado nos respeitará, porque famílias unidas, elas possuem uma força que o próprio Deus lhes concede. O inferno treme e o ser humano não ousa. Mas qual que é o nosso problema? Somos muitos, mas muitas vezes somos desorganizados, divididos, a começar da nossa família. Faça o que você pode para unir a sua família. Afaste da sua casa toda divisão. Podendo, esteja mais com a sua família. Para rezar também, faz um bem danado. Mas para passear, para assistir um filme junto, para comer pipoca, para brincar com a sua família, para passar tempo junto ou para não fazer nada. O importante é que você vá na origem. Qual a origem da divisão da minha família? Qual a origem da desunião da minha família? Eu fiz questão de anotar 2 tópicos para eu partilhar com vocês. Primeiro tópico, eu anotei o seguinte: o diabo busca dividir a família, criando conflitos e desentendimentos. Repita: conflitos, desentendimentos. Não precisa levantar a mão e nem responder, mas pense: a sua família briga muito? Tem muito desentendimento dentro da sua casa? Pode ser algo da convivência, mas pode ser uma raposinha do mal. Um pensamento do poeta Soares da Cunha. Ele está aqui extremamente desconsolado com a sua família. Ele vai escrever assim: não sei por que razão em nossa mesa foi sempre amargo o pão de cada dia. Seria preferível a pobreza com um pouco mais de graça e alegria. Ele diz que na mesa dele o pão era amargo. E eu pergunto: senhores, quando é que o pão ficará amargo na tua mesa? Quando faltar perdão, quando faltar diálogo, quando não tem conversa, quando não tem a rejeição ao egoísmo, a falta de diálogo. Tem família que tem de tudo, até o que não precisa ter. Vamos para a primeira historinha. Vocês estão esperando, né? Cadê as histórias do padre? Vamos para a primeira. Teve uma pesquisa do censo
que eles foram nas casas fazer o censo. Aí um cara chegou na porta, bateu palma, ninguém abriu. Aí o cara colocou a cabeça de fora. Que é, meu chapa? Falou: vem cá, eu sou do censo. Ah, tô descendo. Bom dia. Bom dia. O senhor vai bem? Tô bem. O nome do senhor? Adão. Ah, tudo bom, senhor Adão? Bem, graças a Deus. Adão. Ótimo. O nome da sua esposa? Você não vai acreditar. Eva. Ah, tá brincando comigo? Adão e Eva? É, nós começamos a estudar juntos. Eu fui o primeiro namorado dela. Acabou que casamos, estamos juntos aí. Então o senhor é o Adão e ela é a Eva? É. Ah, depois quero conhecer sua esposa. Ah, não é agora. Eva! Sai a mulher. Pois não, olha lá, aquela é minha mulher. Ah, tá bom. E o cara do censo, dando um tio engraçadinho, perguntou assim: pois é, sua casa é quase o jardim do Éden, né? Adão e Eva. Mas me responde, a serpente também tem? Não tem? Ô sogra, vem cá. Vem cá que ela está querendo te conhecer, né? Gente, por favor, na nossa família, que tem Adão e que tem a Eva, mas que você não seja a serpente. O que foi que o mal em forma de serpente fez com Adão e Eva? Separou-los de Deus para conquistá-lo pelo pecado. Primeira coisa que a serpente faz é provar para Eva que ele está certo e que Deus está errado. Por que você não pode comer esse fruto? Não, porque Deus disse que se eu comer eu vou morrer. O que o diabo disse? Não vai. Não vai. Ele não quer que você coma, que é o dia que você comer, você vai ser como Deus. Ela vai e come. Cuidado, meus irmãos, quando você vê na internet os youtubers da vida, os influenciadores badalados, se você presta atenção no que eles fazem com a cabecinha dos filhos de vocês, eles vão devagarinho mudando a verdade em mentira, o errado em certo, e quando você assusta a cabeça do seu filho, tem uma inversão de valores como nunca foi vista antes na história da humanidade, porque o mal aprendeu como que se joga. Você não viu a serpente correndo atrás de Eva? Eva daria no pé. Você não viu a serpente querendo picar Eva? Eva daria no pé, chamaria Adão. Você não viu a serpente rolando? Não, a serpente levou a Eva na língua, na fala. Então cuidado, meus irmãos, quando a nossa língua divide e separa a família. Diga para quem está ao seu lado que Deus te deu uma língua abençoada. Quem quer uma língua abençoada? Tá, amém. E já podemos tê-la, viu? Já podemos tê-la. Primeira raposinha que tenta dividir a nossa família, a língua, através de uma família desunida e separada. Amém? Tá. Dá a mão à sua família. Precisamos estar juntos. Precisamos estar unidos. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, precisamos estar unidos. Guarde a estratégia do mal: separar para conquistar. Quantos homens eram de igreja porque tinha uma mulher que orava, que vigiava, que cuidava? Ele caiu no colo de uma piriguete, largou a família e foi para viver como que o diabo gosta. Veja o que vai acontecendo com a vida do cara. Ele não perde só a família, os vícios vão entrando. Daqui a pouco já está bebendo, daqui a pouco já está andando com má companhia, daqui a pouco não tem controle financeiro, daqui a pouco vem o vazio interior, porque o mal é assim, ele divide para conquistar. Amém? Segunda raposinha: relativismo moral
e desvalorização dos valores cristãos. Isaías 5:20, se puder marque na Bíblia, Isaías 5:20, é o retrato da sociedade atual. Ai daqueles que chamam bem o que é mal, que mudam as trevas em luz e luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Resumindo, inversão de valores. Meus irmãos, não se assustem o dia que você enxergar um poste urinando num cachorro. As coisas estão invertidas. É o que Isaías está dizendo. Cuidado para aquele que transforma mentira em verdade e verdade em mentira. Cuidado para aquele que transforma o doce em amargo e o amargo em doce. Antes você falar para os seus filhos: isso aqui, meu filho, é um valor. Os seus filhos, amém. Hoje você diz para os seus filhos: olha, meu filho, isso aqui é valor. Muitos dizem: você é careta, hein? Você é preconceituoso, hein? Mudar o doce em amargo, o amargo em doce, as trevas em luz e a luz em trevas. O diabo tenta destruir os valores cristãos, a família, o casamento, as virtudes, trazendo e confundindo no coração das pessoas o relativismo. Repita alto: o que importa é ser feliz. Não é pecado se eu estou feliz. Quem já ouviu isso aí? Como que se chama isso? Relativismo. É o mundo que nós estamos. Não há pecado, não há certo e errado. Não existe santidade e pecado. Tudo depende da sua consciência. Cara, que padre não pode ficar xingando, mas o povo santifica os padres, viu? Porque na confissão, meu filho, da dose, está dose. Você atendeu umas confissões por aí, que você pergunta para a pessoa: Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Falei, amém. Quanto tempo você não confessa, meu filho? 6 anos. Eu falo, que maravilha. Ai, padre, maravilha que eu não confesso. Não, maravilha que você voltou para confessar. Maravilha, 6 anos que não se confessa. Você se preparou? Preparei. Então vamos lá. Quais são os seus pecados? Padre, eu acho já começou ruim. Eu acho que assim, eu não matei, não roubei, eu não faço mal para os outros. Essa aí é a minha confissão. Meu filho, mas 6 anos sem confessar, só isso? Você é um santo. Eles falam que o santo peca 7 por dia. Você pecou 3 em 6 anos? Não, porque esse negócio que eles falam que é pecado, para mim não é muito pecado não. Você vai à missa todo domingo? Não. Fala, isso não pode não, meu filho. Não, porque para mim não faz mal não. Você é casado? Eu sou. E a fidelidade? O senhor sabe comer, né? Eu falei, não sei comer. Não, de vez em quando uma apuradinha. Eu falei, meu filho, mas isso é pecado? Não, eu amo a minha esposa. Eu amo, essas outras aí é só uma curtição. Para mim não é não. A confissão inteira ele vai repetir inúmeras vezes: para mim não é, eu acho que não é, eu não sinto que seja. Como que se chama isso? Relativismo. Falei, meu filho, o que é pecado não é o que você acha que é pecado, é o que Deus disse que é pecado. Um bom exame de consciência, você não olha só para a sua consciência, você olha para Deus e pergunta para Ele: o que é pecado? O que está na minha família que não deveria estar? O que está na minha vida que não é próprio de uma vida cristã, de um católico ter na vida? É assim que se faz um exame de consciência. Eu vou te dar aqui, meu filho, uma folha para você se preparar para o exame de consciência, para a sua confissão. Pode colocar um X
que você não confessa há muito tempo, pode colocar um X, e o dia que você estiver preparado, pode me procurar que eu te atento em confissão. Ele pegou a caneta, passou o olho na folha, falou comigo assim: acho que eu preciso de outra caneta. Pelo que eu estou vendo aqui, meu filho, é X de cima e baixo. Eu falei, tá vendo? É que a gente não se prepara bem. Cuidado, meus irmãos, quando pessoas da igreja, católicos, dizem assim: eu não concordo com a igreja, eu não concordo com esse papa, eu não concordo. Peraí, meu filho, vamos pensar. Quando você fala eu não concordo com a igreja, você está falando da igreja hierarquia, ou a igreja que é a sua família? Porque a igreja é você. Todo batizado, ele é igreja. Mas nós estamos num mundo tão relativista, que se você não ora e não vigia, você tem uma mente também relativista, e você vai começar a olhar para a igreja e pensar: isto eu quero, isso eu não quero, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu faço, isso eu não faço. Isso é coisa de cabeça de padre, isso é coisa de cabeça de papa. Na minha vida não é assim. É uma raposinha, hein? Ela vai entrando na nossa cabeça e ela vai mudando a verdade. Ela pega o doce e fala que é amargo, ela pega o amargo e fala que é doce, ela pega o certo e fala que é errado, ela pega o errado e fala que é o certo, e daí por diante. E a pergunta é: nós caímos na lábia, sim ou não? Nós caímos na lábia, sim ou não? Sim! Porque ele entendeu como que o ser humano funciona quando ele ficou conversando com Eva. Falou: então o ser humano gosta de um bom papo, ele gosta de render assunto, e eu entendo como que eu mudo a mente dele. Todo pecado, ele começa onde? Eu terminei há pouco o meu curso de exorcista da igreja. Não fui nomeado, mas tenho a formação, porque senão a minha vida vai ficar um pouco difícil. Mas tenho a formação. E durante a nossa formação, os nossos professores, que são padres exorcistas, eles diziam sempre: atenção, um cristão católico que vigia o seu pensar, ele vai identificar com facilidade a tentação do demônio, porque toda tentação, ela começa na mente. É na mente que ele vai soprar, é na mente que ele vai sugerir, é na mente que ele vai seduzir. Se você não ora e não vigia os teus pensamentos, a raposinha está aí. Você acha, meu filho, vamos falar um exemplo aqui. Vou pegar um homem que vai trair a mulher dele com a secretária. Vão para o hotel lá e os dois sapecaram iaiá. Minha pergunta é: a primeira vez que aquele empresário viu a secretária e falou com a secretária: nossa, você é o meu número, vamos ali no motel dar mexer o doce. Não é assim que a coisa acontece. Não é assim que o diabo joga. Ele vai colocar na mente dele que a mulher dele reclama, tá velha, tá cansada, não quer fazer sexo com ele, é uma mulher que talvez não é a mulher certa. Ele fala com a mulher: ô mulher, me traz um copo d'água, você não tem escravo aqui não. Se você quiser beber água, vai na fonte, vagabundo. Você vê esse café para mim? Sei que não faço café para você não. Vou te dar uma bolacha aqui, ó, chega perto que eu te dou, safado. No escritório vem a secretária, bonita, geralmente mais jovem, com perfume, dá o cafezinho para ele, ele toma o cafezinho, ela sai e ele olha ela de costas, ó. O diabinho já começou, falou: ó, que secretária, hein, meu chapa, que secretária, hein? Ela vem trazer cafezinho, ele sente o cheiro do perfume dela,
Ele começa a tocar assuntos com ela além do trabalho, já sai para tomar um cafezinho, já está saindo para almoçar, depois do almoço vai passear no shopping, ele já compra um brinquinho para ela, já chama para jantar. Vocês estão entendendo a evolução? O pecado não nasce grande, ele nasce igual uma raposinha. É uma coisa pequenininha na videira, mas a pessoa não reza, ela não vigia, aquilo vai crescer. E quando a pessoa acordar, ela está no pecado. Se ele vigiasse a mente e os movimentos do seu coração, ele saberia no início, e isso não vai terminar bem. Se eu mexer com fogo, eu vou acabar me queimando. Por isso, meus irmãos, que a relativização moral, o relativismo, ele começa na cabeça. Eu não vou entrar aqui em exemplos, senão eles vão me processar, mas vocês são inteligentes, atenção. Esse pessoal da galera da ideologia, eles estão mudando o que? De pouquinho em pouquinho, a mente das pessoas, a mente das crianças, dos adolescentes, porque uma vez que você tem a mente relativista, nada é certo, nada é errado, o pecado some e a igreja se torna algo da Idade Média. Por isso que você, papai e mamãe, tem uma função, uma missão, que é manter a mente do seu filho e da sua filha atenta aos valores cristãos, ensinando-os em casa. Eu contei essa historinha no acampamento das crianças, e esse ano, acampamento das crianças em outubro. Traga as suas crianças, e eu quero os coroinhas e os acólitos, todos de batininha, para ajudar na missa do encontro. Vai ser a maior missa de coroinha e acólitos do Brasil. Nós vamos ter mais de 7.000 coroinhas aqui. Então traga a sua criança, traga a batininha dela. E no último acampamento das crianças, em outubro do ano passado, eu dizia para os pais sobre o exemplo moral. Porque falar, meu filho, todo mundo fala, mas tem que dar o exemplo. O pai, atenção pais, o pai entra no ônibus, aquele ônibus que tinha roleta, lembra aquilo? Tinha um trocador. Ele entra com o menino e ele diz: quanto é, ó, começou a menina do tempo, quanto é a passagem? 4,50. Ele tirou uma nota de 10. Ele falou assim: quantos anos tem esse menino? O pai respondeu: 7. E o trocador: você foi bobo, porque ele é muito franzino, é muito pequeno. Se você falasse que ele tem 6, ele passava debaixo da roleta, você economizava uma passagem. Aí o pai respondeu: se ele passasse debaixo da roleta, eu economizaria hoje 4,50. Mas no futuro, meu filho, sairia muito caro, viu? Sairia muito caro. A palavra pode convencer, mas é o exemplo que vai arrastar o seu filho. O seu filho e a sua filha estão atentos àquilo que você faz. Agora tinha um outro pai, que é o outro lado da história, né? Olha, menino, 7 anos já paga passagem. Quantos anos você tem? 7. Você vai falar que tem 6, para você passar debaixo da roleta. Ah, é, pai? É para economizar. Tá bom. Entra o pai e entra o menininho. Aí o trocador: que gracinha de menino, eu vou passar debaixo da roleta. Pode passar. Quantos anos você tem? 6. Ah, você não paga ainda não. Pode passar. Aí o pai todo orgulhoso, né? Minha passagem. O trocador: que bonitinho, você tem 6 anos então? Eu tenho. Que dia que você faz 7 anos? Quando eu descer do ônibus. Quando eu descer, eu faço 7. Gente, eu sou educador missionário, professora de ensino religioso num colégio católico em Itaúna.
chama Recanto do Espírito Santo. E eu vejo as crianças e muitos comportamentos que não deveriam estar nas crianças, não estão nas crianças, estão nos pais. Quem melhora os filhos são os pais. Quem estraga os filhos são os pais. Então vocês precisam ter atenção a educar os seus filhos para Deus, a educar os seus filhos para o céu. E não entre nesse papo relativista que o mundo está. Esta é uma raposinha que vai entrar na família de muita gente e vai acabar com a convivência familiar. Amém? Vou acelerar, senão não vai dar tempo. Só para a gente lembrar: primeira raposinha, divisão e desunião. Tem muita gente anotando aí. Segunda raposinha, relativismo moral e desvalorização dos valores cristãos. Uma vez eu fui visitar uma família. O homem, muito amargo, estava de cama, operou o pé, mas muito amargo, nervoso, grosso com a mulher, mandando os meninos calar a boca, muito nervoso. Aí eu falei com ele: olha, meu filho, quanto tempo tem que você não reza? Rezar para quê? Quanto tempo tem que você não vai à igreja? Ir na igreja para quê? Você não conhece a minha vida não, padre? Minha vida não é fácil não. Eu já comi o pão que o diabo amassou. Eu falei: pois é, se você fosse à missa, eu poderia te dar o pão que amassa o diabo, que é a Eucaristia. Escolha qual pão que você quer. Qual pão que você quer? Meus irmãos, há muitas famílias comendo o pão que o diabo amassou, porque elas não conhecem o pão que amassa o diabo, presença real de Jesus na Eucaristia. Se você não alimentar os seus filhos com Deus, o mundo vai alimentá-los com outro tipo de alimento. Terceira raposinha, destruição da identidade paterna e materna. Levante a mão aí. Quem é pai? Muitos pais. Quem é mãe? Pai e mãe. Ótimo. Olha para o padre aqui, você que é pai e mãe. Amigos, colegas, turma, brothers, eles vão ter para puxar de rodo na rua. Pai e mãe, ele só tem um pai, só tem uma mãe. Então, antes de você querer ser colega e amigo do seu filho, seja pai e mãe, porque hoje eles estão destruindo a identidade paterna. O homem está virando uma fruta e a mulher outra. Qual que é a fruta que o homem está virando? Banana. Assista os vídeos na internet. O que os homens de hoje estão aprontando? Uma penca de banana. E a mulher está virando um abacaxi. Nossa senhora, minha mulher é um abacaxi para descascar. E seu marido é um banana. E os filhos, coitadinhos, sendo educados pelo celular, pelo canal de streaming, por professores, não todos, mas alguns, com a mente cheia de ideologia. Volte à sua identidade de homem, de pai, de marido. Volte à sua identidade de mulher, de mãe, de esposa. E não queira agradar o mundo, queira agradar a Deus. Honra teu pai e tua mãe, para que tenha vida longa na terra. Não é verdade, meus irmãos? Que a sociedade nossa aqui para nós, eu nunca vi um povo tão chato e tão mimimi como nós estamos vivendo. Tem escola que não tem mais dia de pai. Por que não tem mais dia de pai? Porque nem todo menino tem pai. E dia de mãe? Não, também não tem. Nem todos têm mãe. E dia dos avós? Não, também não tem.
porque nem todo mundo tem avô e avó. Ah, não. Festa junina. Não tem, porque nem todo mundo é católico. Mas o que tem nessa jossa aí? Não, tem baile funk, tem teatrinho de ideologia de gênero. Ah, isso aí tem Halloween. Ah, que bonitinho. Todos os santos não pode, não. É discriminação. Mas vestir os meninos de diabo e vampiro pode. Pode, é cultural. Este é o mundo que nós estamos. É o mundo que nós estamos. Meus irmãos, vá você publicamente discordar dessa galera para ver o que eles fazem com você nos meios de comunicação. Agora, eles pegam uma imagem de Nossa Senhora, coloca ela com um macaco mamando no seio dela de fora, colocam Jesus na cruz com um tênis da Nike, pega uma hóstia, escreve vagina e faz uma exposição. Ai, se você falar alguma coisa, é arte, é liberdade de expressão. Eles têm liberdade, os cristãos não. Eles podem fazer com os nossos símbolos sagrados o que querem e não dá nada. Vá você desrespeitar um símbolo dessa galera, eles te processam e você vai pagar uma indenização cara, porque nós estamos vivendo um contexto onde o pai tem medo de ser pai e a mãe tem receio de ser mãe. Meu filho, me desculpe aqui a franqueza, mas tem hora você tem que pôr o pau para quebrar. Você tem que ir na escola e fazer um barraco se necessário for. Quer dizer, você não faz isso, eles não te escutam, porque eles estão ensinando o que querem. E se você ver alguma coisa que não é dos teus valores, você deveria ir numa reunião de classe e cobrar aquilo. Ninguém fala nada, ninguém quer saber de nada, ninguém quer se posicionar, e as coisas vão avançando. E o povo brasileiro cantando o hino nacional, que esse aí nós sabemos bem, deitado eternamente em berço esplêndido. Todo mundo assistindo o circo pegando fogo e os bombeiros de greve. Se você, pai e mãe, não assumirem o seu papel de pai e mãe, você vai perder os seus filhos. Escute o que eu estou dizendo. Se você não assumir de agora, com essas crianças pequenininhas, o seu papel de pai e de mãe, quando eles crescerem, vocês vão perdê-los. E minha pergunta é: você quer perder o seu filho para o mundo? Você vai entregar o seu filho de bandeja para o diabo? Você vai permitir que a ideologia eduque o seu filho? Então, meu filho, arregaça a manga e vá para a luta. Mostre os valores cristãos, mostre a força da sua família, cobre. Eu vejo algumas postagens que as famílias deveriam ali, não, mas ninguém fala. Eu não vou falar nada não, porque eu vou ser cancelado. Um dia eles perguntaram para mim: Padre Cristian, falei: oi, eu acompanho o senhor no Instagram, o senhor é polêmico. Polêmico não, eu falo o que tem que falar, o mundo que é polêmico. Aí você quer me perguntar o quê? O senhor não tem medo de ser cancelado, não? Falei: meu filho, se eu vou cancelado na terra, pouco me importa. A minha preocupação é ser cancelado no céu. O resto, né? Sim ou não? Sim ou não? Quarta raposinha: destruição da comunicação e intimidade familiar. O diabo promove distrações para que a família não se reúna. Todo mundo distraído, os filhos no celular, a mãe naquelas novelas coreanas, como chama aquilo? Aquelas novelas adocicadas. Dorama? Tá assistindo, minha filha? Uma ali falou assim: ai, dorama. Aí a mulher no dorama, o pai na televisão vendo não sei o que, a família toda ali conectada, mas a família está desunida. A pregação de amanhã
Vocês vão rir bastante. Eu vou falar das coisas que tinha na década de 80 e 90 que não tem mais hoje, que era uma festa. Mas eu vou adiantar uma coisa hoje: não tinha nada melhor quando a nossa família, que não tinha tanto dinheiro, tinha uma televisão só, e todo mundo no sofá, brigando pelo controle remoto. Cada um queria ver uma coisa, mas a família brigava, mas estávamos unidos no mesmo sofá. Hoje em dia ninguém briga, porque todo mundo está no quarto com a TV particular. As distrações, onde a sua família vai ficando desunida. Eu não vou falar o nome do programa, porque senão eles me processam. Mas o programa de uma emissora que tem o planeta Terra redondo assim. Falei planeta Terra. Passou uma reportagem que eu falei assim: eu não acredito que esse pessoal está falando uma bobagem dessa. A reportagem falava a família moderna do nosso século. Sabe como que a família funciona? A família tem um grupo de WhatsApp. A mãe jogou no grupo: hoje é pizza. E a câmera filmando isso. Qual pizza vocês querem? Aí o pessoal responde: calabresa, portuguesa, 4 queijos. Aí a mãe já manda. Aí eles entregam a pizza, ela põe na mesa e manda mensagem: já está na mesa. O pessoal responde: ok. Eles chegam, pegam um pedaço e vai para o quarto. Espera aí, esta é a família que nós queremos? Dentro de casa, grupo de WhatsApp. A mãe não chama o menino para escolher uma pizza. Eles não sentam à mesa para comer a pizza juntos, sem celular na mão e com televisão desligada. Não, é a família. Mas é a família que esse pessoal sem valor quer passar como você. E os seus filhos assistem isso e falam: ah, porque o meu pai então é chato, pô. Porque lá em casa, pô, a gente não come no quarto, pô. Tem que comer na mesa. Lá na minha casa é um saco, pô. Porque na mesa pode levar celular, pô. Lá em casa a gente tem que sentar na mesa e não pode ter televisão ligada. Ô mãe, aí você seja aquela mãe com a minha mãe, da década de 80, com aquele chinelo havaiana voador, porque o dela voava. Aí você fala: pô pai, mas todo mundo faz isso. Eu vi no jornal que toda a família faz. Aí é hora de você, pai e mãe, não serem autoritários, mas terem autoridade e responder para os filhos: nós não somos pais de todo mundo, nós somos os seus pais. Se esse mundo aí quer ir para o inferno, que vão. Eu e minha casa e vocês comigo serviremos ao Senhor. E fim de papo. Porque se você não fizer isso, você está na água, meu filho. Se você não remar contra a maré, nós estamos na água. E olha como que Deus é bom. Ô padre, mas onde é que a gente vai ter força para enfrentar isso? Onde que nós vamos nos reunir para a gente ter força? Aqui é um lugar. Todas as famílias que aqui estão buscando algo a mais. Todos que saíram da sua casa, do seu estado, viajaram horas para estarem aqui, porque aqui você recebe força, aqui você tem direcionamento, formação. As pessoas querem a mesma coisa, e uma vez fortalecido, você volta para o seu dia a dia. Daqui a pouco nós estamos aqui de novo. Eu vejo a Canção Nova, tenho muita saudade quando terminava as minhas pregações e o Monsenhor Jonas Abib me chamava lá na casa dele para conversar, né mãe? Abençoava minha mãe, conversava com a gente, e ele dizia: Padre Christian, Canção Nova não é para as pessoas morarem, para as pessoas passarem por aqui. É tipo um posto de gasolina. Nós vamos encher o coração desse povo com a gasolina do Espírito Santo, para que eles voltem para casa e gastem aquilo. E quando eles precisarem, a Canção Nova estará sempre aberta para acolhê-los novamente. Isso é os acampamentos. Nós estamos aqui para nos enchermos de Deus, para aprendermos como que a família de Deus vive. E você vai voltar, e quando você estiver cansado, desgastado, com um tanque vazio, nós estaremos aqui para nos abastecermos em Deus.
Então papai e mamãe, não perca a sua identidade de pai e mãe, e cuidado com a destruição da comunicação e a união da família. Quinto, ataque a santidade do matrimônio. Quem já é casado, repita: o meu matrimônio é santo, a minha família é para o céu. O que Deus uniu, o que Deus uniu, o que Deus uniu, que o homem, que o pet, que o celular, que o boteco, que má amizade, não separe. Tem muita coisa hoje querendo separar o casal. Ah, padre, eu tenho certeza, outra mulher meu marido não tem. Falei: minha filha, quem dera que só mulher separasse casal. Tem muito casal se separando por causa de celular. Tem muito casal se separando por causa de língua, de gente da família que entrou na sua casa e plantou joio e colocou uma raposinha na videira do amor de vocês. O que Deus uniu, que nada os separe. Então esta atenção os casais precisam ter, as famílias precisam ter. Não relativize o seu matrimônio e a sua família, porque o seu matrimônio é sagrado, o seu casamento é sagrado. Uma vez eu fui atender um casal, porque, gente, vocês me ajudam. O acampamento aqui não é de casais não, mas família, os casais estão aí. Se os dois não melhorarem, como que o casal será reconstruído? Os dois precisam fazer algo. Eu cansei, isso eu não faço mais, cansei. Atender casal que fica brigando na minha frente. Falei: olha, eu não tenho tempo para isso não. Eu vou atendê-los para abençoá-los e direcioná-los. Se começar a brigar, eu vou embora. Aí eu atendi um casal que começou. O marido sentou, o marido deu uma banana. E a mulher começou: olha, padre, eu trouxe porque esse DVD dele, ele não vem. Isso aqui é um traste, isso aqui é um inútil. Eu falei: meu Deus. E ele assim aqui, ó. Quase que eu falei com ele: reage. Não, ele só... E a mulher falando. Aí eu entendi, falei: ah, eu estou entendendo. Ela não descobriu ainda que o problema primordial do relacionamento deles é a língua dela. Uma mulher que não cala, uma mulher desequilibrada, uma língua. Eu falei com ela: filha, um minutinho. O que é? Falei: um minutinho. Já passou pela sua cabeça que o problema do seu casamento pode ser você? Só para ela pensar: o que é isso, padre? Eu vim aqui para o senhor resolver o problema desse lerdo aqui, e o senhor está me agredindo? Pois eu vou dizer uma coisa para o senhor, padre, sem pensar duas vezes: se o senhor fosse o meu marido, eu colocava veneno no seu café. Aí eu olhei para ela e disse: pois eu vou te falar uma coisa, minha filha, se você fosse a minha esposa, eu tomaria o café. E o marido assim para mim, ó. Gostou? Claro, depois a gente conversou, parece que ela melhorou. Meus irmãos, é muito fácil, quando você não tem uma família legal, você jogar a causa no outro. E você não está vendo que muitas vezes o problema somos nós. O problema está bem debaixo do nosso nariz. Bem debaixo do nariz. Essa linguinha que não fica quieta. Se a gente falasse um pouco menos, nós não teríamos um problema a mais, não é verdade? Então trate a sua família e o seu matrimônio. Deixa eu correr, caminhando do tempo, está de olho ali. Já estou no fim, minha filha. Sexta raposinha: destruição da vida espiritual da família. Diga alto: nós precisamos rezar. A minha família precisa ter vida de oração. Um dia eu conversei com um pai
é aquele pai mais grosso. Falou assim: padre, o senhor fica pregando família, 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 mas vou contar para o senhor uma coisa: o que a minha mulher faz comigo, o que o meu filho faz comigo, eu quero fazer uma pergunta: o senhor acha que eu tenho sangue de barata para aguentar tanta coisa? Eu falei: não, meu filho, se você dizer, eu sei que você não está aguentando muita coisa, que você talvez tenha até sangue de barata, mas você vai aguentar muita coisa e vai tolerar a sua mulher e santificar os seus filhos, não é quando você tiver sangue de barata, quando você tiver o sangue do Cordeiro de Deus correndo na tua veia, que vem da Eucaristia. Sem oração não se tolera nada. Vocês já notaram, meus irmãos, que as pessoas estão intolerantes? E é com tudo. E por que as pessoas não têm tolerância com a própria família? Porque elas não são Eucaristia. Elas celebram Eucaristia, mas elas não são Eucaristia. Ser Eucaristia é corpo entregue, sangue derramado para manutenção do matrimônio e santificação dos filhos. Hoje não se tolera nada. O casal começou a brigar, vamos nos separar. O menino fez uma arte, não tem jeito. Preste atenção na homilia da missa de hoje. Se você não acreditar no seu filho, o mundo não vai acreditar. Se você não plantar no coração do seu filho que ele é um vencedor, o mundo fará dele um derrotado. Então precisamos olhar com atenção para essas raposinhas que vão entrando. E por último, graças a Deus, chegamos no último. Não, eu falei por último. Último quer dizer que a pregação está acabando. Quando a gente fala assim, e por último, tem que estar aquela dor no coração, que eu queria mais pregação. Então vamos de novo, porque vocês não ajudaram o padre aqui. Vamos de novo. Então nós vamos agora para o último. Agora, obrigado, senhores. Obrigado, obrigado. Então vamos para o último. Último. Ataque aos filhos. Eu podia fazer uma pregação só sobre ataque aos filhos. Ano que vem, pessoal da Canção Nova, uma pregação para o ano que vem: ataque aos filhos, só essa. Ataque aos filhos. Mas vou dizer uma coisa só: qual é o ataque número 1 do mal no coração do seu filho? Afastando-o da fé. Está assim de família, que os filhos foram para a universidade, eram de grupos de jovem, eram acólitos, eram de missa, e quando eles vêm nas férias, nem nome de igreja eles gostam de ouvir. Queima a Bíblia, quebra a imagem, não quer saber a fé. Coloque a fé no coração dos seus filhos, para que eles tenham uma vida de promessa e realização do que Deus quer para eles. O problema, meus irmãos, é que as pessoas boas se cansam de ser boas muito mais rápido do que as pessoas más se cansam de ser más. Posso repetir? As pessoas boas se cansam de ser boas bem mais rápido do que as pessoas más se cansam de ser más. E aqui eu quero dar para os senhores 4 conselhos, se quiserem anotar. Padre, depois de tudo que o senhor disse aí, o que nós podemos fazer? O senhor passou 7 raposinhas, 7 problemas. O que nós podemos fazer? Primeiro, coloque Deus no centro da sua família. O Senhor esteja convosco. Lá na sua casa, Ele precisa estar no meio. O que é meio? Todos em torno dele. Coloque Deus no centro da sua família. Segundo conselho, restaure a presença e o diálogo. Menos celular, mais conversa. Menos grito, mais escuta. Um pai presente, ele cura a insegurança. Uma mãe presente, ela cura a ferida. Um amor presente constrói
identidade. Terceiro conselho: eduque os seus filhos com firmeza e amor. Pais precisam ser pais, não amigos permissivos. Limite é amor, disciplina é salvação. Quarto e último conselho: defender os valores e não ter vergonha da sua fé. Ensine os seus filhos o que é certo, sem medo, e eduque com coragem. Pais, repitam comigo: ensinar o certo, proteger sem medo, educar com coragem. Parábola final. Um filho queria ser malabarista, mas não tinha talento para aquilo. Mas ele se sentia muito feliz. Trabalhava, tinha o dinheiro dele, mas um dia ele marcou um show de malabarismo. Ele ensaiou um pouco, ele achou que aquilo ali já estava bom. E para ficar mais difícil, ele colocou uma venda escura nos olhos. E as pessoas sentaram para vê-lo. E ele começou a fazer malabarismo. Só que à medida que ele ia julgando as coisas, aquilo ia quebrando. É prato que quebrava, caiu aqueles malabares de aqueles pinos de boliche, aquelas argolas foi caindo também. E à medida que as coisas iam caindo, as pessoas iam se levantando, iam saindo. Depois que ele fez todo o espetáculo, que quebrou tudo que tinha para quebrar, ele tira a venda. Na frente, uma pessoa ficou de pé, uma mulher, e começou a aplaudir. E ele viu que todos tinham ido embora. Quem era aquela mulher? A sua mãe. A sua mãe permaneceu. Eu não sei, meus irmãos, o que está acontecendo na sua família, no seu relacionamento com seus filhos, ou no seu casamento, mas a palavra de ordem é: permaneça. Ainda que tudo der errado, ainda que tudo esteja sendo quebrado, ainda que tudo esteja sendo destruído, se você permanecer, a vitória acontecerá na tua vida. Jamais abandone a sua família, jamais abandone o seu filho, jamais pule do barco do seu matrimônio. Aquela mulher fez o que precisamos fazer: permanecer. Amém? Vamos ficar de pé um instante. Eros Biondini certamente ministrará uma canção para as famílias. Eu finalizo a minha participação apenas com eu pus o nome de poema, mas foi um texto que me veio ao coração quando eu estava na minha casa preparando esta pregação para vocês. Hoje é de pregação difícil preparar, viu? Para resumir em 7, eu queria falar pelo menos 21. Falei, não, vamos resumir em 7. Mas me veio no coração esse texto sobre as raposinhas. Eu vou sentar aqui para ler, depois acabou, viu minha filha? Para a gente almoçar, né? Quer sentar para você escutar? Abra o coração, porque eu vou ler, que o nosso tempo já acabou. Atenção ao texto. Eu coloquei o nome do poema As Vinhas em Flor. Eu estou preparando um livro que se chama 100 pregações para as famílias. Eu já faço muita pregação para a família, vamos colocar 100 melhores no livro. E este poema está no livro. E a pregação é essa: as raposinhas. Então escute o texto, que bonito. Pelo menos eu achei bonito, né? Senhor, apanha as raposas escondidas no quintal da nossa casa, as pequenas, quase invisíveis, que não gritam, mas correm, que não quebram portas, mas silenciosamente roubam o amor. Apanha, Senhor, a raposa da divisão, que se senta à mesa e transforma o pão em amargura, fazendo do diálogo acusação e do silêncio uma arma fria.
Apanha a raposa da mentira, disfarçada de felicidade, que chama o pecado de direito e a cruz de atraso, que promete prazer imediato e deixa o coração vazio depois. Apanha a raposa que rouba o rosto do pai e enfraquece o colo da mãe, confundindo identidades, apagando referências, ferindo o futuro dos filhos. Apanha, Senhor, a raposa da distração, que ocupa as mãos com telas e esvazia os olhares, que mora na casa, mas impede o encontro. Apanha a raposa que ataca o matrimônio, sussurrando: desiste, quando o Senhor já disse: permanece, porque onde o amor persevera, o céu se encontra morada. Apanha a raposa que afasta a família do altar, que faz da oração um peso e dos sacramentos um esquecimento, pois sem ti, Senhor, a casa fica vulnerável aos ventos. Apanha, sobretudo, a raposa que quer os filhos, que quer os nossos filhos, que confunde suas mentes, endurece seus corações e lhes rouba a esperança antes do tempo. E então, Senhor, regai novamente as nossas vinhas, que volte o coração simples, a mão dada, o pedido de perdão, a bênção dos pais, o silêncio que escuta, o amor que educa, o limite que protege. Que o sangue de Cristo corra pelos corredores da casa, cure feridas antigas, acalme corações cansados e devolva a paz perdida. Porque onde Deus é o centro, a família permanece. Onde há oração, o amor renasce. Onde a fé entra, a esperança vence. Senhor, guarda nossas vinhas em flor, que nenhuma raposa destrua o que tu mesmo plantaste com tanto amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe as nossas famílias. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para o teu lado sempre estar.